Bom, vamos falar um pouquinho de Grã-Bretanha. Já já vou colocar o Duda aí para falar um pouco com a gente sobre o que aconteceu. Eu quero mostrar um gráfico para vocês, que é um gráfico que a Bloomberg tinha preparado. Eu dei só uma mexidinha aqui para ficar mais brasileiro, para a gente poder entender. Deixa eu tirar isso daqui, antes que alguém bagunce o coreto aqui. Bom, isso aqui é um gráfico dos títulos de dívida britânicos com vencimento em 30 anos, e essa movimentação toda que vocês estão vendo aí é o que aconteceu com o plano que até rendeu aí um apelido para o Kwasi Kwarteng, que era o ministro de Finanças até ontem, o apelido de Kamikaze Kwarteng, né? Mas lembrando que ele fez esse plano de mão dadas, sentadinho, juntinho, do ladinho de Liz Truss, que é a premier britânica, e agora muita gente quer a cabeça dela junto com a dele. Bom, aí nessa linha vermelha aqui é quando o plano é anunciado. Antes do plano ser anunciado, é claro que já tinha alguma conversa de que vinha alguma coisa por aí, e aí tem essa subida aqui já na taxa, né? O que acontece? São juros previstos. Então, se você pegar um empréstimo nesse momento aqui, você vai pagar ali os 4% ao ano durante 30 anos, se for um título público, tá? O governo está pagando isso para você. Mas isso vai balizar todas as dívidas do mercado, né? Então, por quê? Porque o título público, ele tende a ser o mais seguro no país que você está, certo? Bom, anúncio do plano fiscal com congelamento de preço de energia, corte de impostos, sem dizer de onde viria o dinheiro para bancar esses cortes de impostos. Então, anunciou, é bem aqui nessa linha vermelha, aqui, ó, pronto, aí, Joel. Bem aqui nessa linha vermelha anunciou, e aí o preço, as taxas dos títulos dispararam. Dispararam numa magnitude tão alta que, quando chegou aqui em cima, os fundos de pensão, que têm posicionamento nesses papéis aí, e tem algumas estruturas que eles usam para transformar, para deixar a volatilidade do fundo um pouco mais baixa, ou bem mais baixa, começaram a ter chamada de margem. Eles precisavam colocar dinheiro no mercado para recuperar essas chamadas de margem, e aí colocaram tudo à venda. Quando você tem muito título à venda, o preço da taxa sobe, porque você tem que imaginar aí que é um mercado funciona como qualquer outro mercado, é oferta e demanda. Se tem muita gente ofertando, você tem que oferecer um preço melhor para quem está pagando. Então, o preço nesse caso aí é invertido, a taxa, né? Você está comprando a taxa, você vai querer taxas maiores. E aí, isso subiu tanto que havia um risco de quebradeira lá dos fundos de pensão, e aí você está tratando de dinheiro da aposentadoria das pessoas, né? Você imagina o impacto que teria um negócio desse. E aí, o BOE, que é o Bank of England, ou o Banco da Inglaterra, uma espécie de banco central deles lá, interviu no mercado e derrubou, né? Saiu comprando tudo, para ter alguém comprando muito título, e aí diminuir essa pressão sobre a taxa cedeu. Isso tudo aqui, ela começa a subir de novo, sob especulação de que o Banco da Inglaterra vai parar de comprar isso no dia, acho que era no dia 13 ou 14, sexta-feira passada, era a data que ele tinha colocado que ele ia parar, e quando ele parar de comprar, não vai ter quem receba esses títulos, e aí eles voltaram a subir, porque também não tinha nada ainda falando sobre como esse plano fiscal ia ser, como é que se diz, como é que ia cobrir toda essa arrecadação que a Inglaterra estava abrindo mão. Isso é uma coisa importante, gente, da gente entender, porque assim, às vezes a gente vê principalmente nessa época de eleição nossa aqui, muitas ideias que são muito legais, né, são justas até, de, poxa, ajudar uma certa categoria, ou ajudar um certo corte social, cortar imposto para não sei quem, dar benefício de tanto para não sei, para um tipo de pessoa, e tudo isso tem um custo,
né? Quem vai pagar, no fim das contas, somos eu, você e todos os outros pagadores de impostos, e até quem está recebendo isso de alguma forma. Ou via inflação, mais para frente, né, que é perda de poder de compra, você vai receber um Auxílio Brasil, Bolsa Família de R$ 3.000, só que com R$ 3.000 você compra 2 litros de leite, sabe? 2 litros de leite agora, lá no futuro, né? Então, assim, acaba que as coisas não são tão simples, elas podem até parecer boas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque elas precisam estar ancoradas em algum tipo de segurança fiscal, porque senão, para se financiar, os governos, todos eles no mundo inteiro, precisam emitir dívida. Eles emitem dívida lá no Tesouro Direto, eu, você, fundos, né, assets, né, gerenciadores de recursos, bancos, vão lá e compram esses títulos e dão dinheiro para o governo, certo? Aí o governo pode pegar esse dinheiro e aplicar em programas sociais, obras, investimentos, etc. Bom, se eu não acredito que o governo tem muita capacidade de me pagar, eu começo a cobrar um pouco mais, né? Aquela história que eu falei ontem aqui, se tem um cunhado, você empresta dinheiro para ele, né? Você emprestou R$ 1.000, que ele disse, poxa, minha filha precisa de comprar um lápis novo e tá difícil lá em casa, blá, blá, blá. Você fala, não, toma aqui, meu cara, pô, toma aí, milão. E aí uma semana depois você tá olhando lá no Instagram e aí tá ele na Disney. Aí você fala, pô, o cara pediu R$ 1.000 emprestado para mim agora e tá na Disney, então não tem nada a ver com como ele gasta o dinheiro, é claro, eu escolhi emprestar para ele. Mas na próxima vez que ele vier me emprestar, ou eu vou cobrar mais caro, ou eu não vou cobrar, porque acaba que você fala, pô, mas você está pedindo dinheiro para mim para passear e não me paga, e atrasa o pagamento, e eu não sei se eu vou receber, porque você dizia que estava em dificuldade financeira, e aí as taxas sobem, e é mais ou menos o que aconteceu aqui com a Grã-Bretanha. Obviamente, estou trazendo isso para o nosso mundo para tentar explicar um pouquinho melhor. As taxas começam a cair aqui, quando sai, nessa linha verde aqui, quando saem as notícias de que o projeto vai ser revertido, o pacote de gastos vai ser revertido. Eu já vou falar sobre o que foi revertido, foi praticamente tudo. O Jeremy Hunt, que é o cara que substituiu aí o Kwarteng, que é demitido bem aqui, ó. As taxas sobem um pouquinho, depois voltam a ceder, mas aqui muito mais, quando saem essas notícias aqui de que vai ter a demissão dele, existia uma expectativa sobre o que ia ser colocado no lugar, né? E aí você aumenta o risco novamente, a incerteza sempre aumenta o risco. Tem gente no mercado chamando isso aqui de prêmio de risco moral, né? Você tem um prêmio de risco para emprestar dinheiro, por exemplo, né? Se esse cunhado meu me oferece muito risco para me pagar, eu coloco um prêmio a mais. Eu falo, pô, eu emprestaria para minha mãe a 10% de juros. Você vê que lá em casa o negócio é brabo, né? Emprestaria para minha mãe a 10% de juros, mas para esse cunhado aqui vai ser 15. Esses 5 a mais do que eu estou cobrando da minha mãe é um prêmio de risco cunhado, né? E aí é o prêmio de risco moral aí, porque houve uma desconfiança de que as instituições britânicas, principalmente as que mexem com a economia e Banco Central, e as finanças britânicas estavam em descompasso, e que isso seria muito ruim para a economia britânica no longo prazo, tá? E aí, a partir da demissão dele, tem esse pico aqui, o Jeremy Hunt entra e volta todo mundo, voltam os juros a caírem lá. Óbvio que eles não despencam, porque não é a situação da Grã-Bretanha e da Europa como um todo, não está essas mil maravilhas, né? Tem muita pressão inflacionária e muita coisa ainda para eles consertarem, para eles passarem, antes de conseguir baixar esses níveis de juros para onde eles estavam lá em 3 e pouquinho ao ano para dívidas de 30 anos. Então, o que mudou, né? Jeremy Hunt voltou com a taxa, um imposto sobre lucros que eles têm lá das empresas. Esse imposto, em abril do ano que vem, voltaria para 25%. A Liz Truss e o Kwarteng tinham decidido que não voltaria, ficaria em 19% a alíquota. O Jeremy Hunt acabou com essa história. Acabou com os cortes que iam ter nos impostos sobre pagamento de dividendos lá. Acabou com a como é que a gente fala, desoneração da folha de pagamento também, que tinha
que tinha começado lá em 2018 e tinha sido aprofundada aí na pandemia, e também a Liz Truss pretendia manter. Acabou com essa desoneração também, acabou também com a desoneração ou a isenção de imposto para turista. Então, se você fosse para a Inglaterra, você não ia pagar imposto sobre as suas compras, só o inglês que pagaria, o que deixou algumas pessoas muito chateadas. Também voltou com as alíquotas de imposto de renda também que tinham sido retiradas, e acabou também com uma contribuição que tem sobre bebidas alcoólicas, tá? Que seriam congeladas no pacote fiscal aí do Kamikaze Kwarteng. Bom, com tudo isso, aí eu vou chamar aqui o meu amigo Duda Teixeira. Eu tenho que colocar isso aqui, porque senão eu não ouço o Duda. Duda é o nosso editor de internacional lá na Cruzoé. Duda, meu cordial bom dia. Eu chamei o Duda aqui, gente, para ele falar um pouquinho sobre a situação da Liz Truss. E tudo isso casa um pouco com o que a gente tem no Brasil, viu? Essas coisas de risco fiscal, elas podem levar a consequências não só políticas extremadas, né? Hoje a Liz Truss está correndo risco aí de perder o emprego dela, ou pelo menos o cargo, né? De premier britânica. E aqui no Brasil também a gente já teve impeachment, inclusive, em função de problemas fiscais aí. Dilma Rousseff vai lembrar disso, e o Duda também sabe. Duda, sim, explica para a gente agora como é que está a situação da Liz Truss lá na Grã-Bretanha. E aí vou dar um spoiler aqui, ó, para os mais atentos. Tem um alface, rapaz, na prateleira aí atrás do Duda. Duda, explica para a gente por que esse alface está aí e o que isso tem a ver com a Liz Truss. Pois é, bom, a alface está aqui porque eu comprei de manhã, né? Mas foi uma coincidência. Há uma brincadeira hoje no Reino Unido comparando a Liz Truss a uma alface. E a comparação é por causa do prazo de validade, né? A Economist fez um artigo no começo da semana em que dizia que ela estava com os dias contados e que ela não ia durar mais do que uma alface. E aí teve um jornal, um tabloide britânico, o Daily Star, que chegou até a colocar um vídeo ao vivo de uma alface ao lado, isso, Olha isso aí, que a gente está vendo aí ao lado do porta-retrato da Liz Truss, né? E aí tem essa pergunta, será que ela vai durar mais do que a alface? Olha, quero até lembrar que para manter ambos, né, o alface e a Liz Truss em situação de competição comparável, ontem que ela não foi se explicar lá para a imprensa, e a imprensa britânica, que é muito jocosa, acabou dizendo que ela estava embaixo da mesa. Ontem esse alface estava também embaixo da mesa. Exato. E a alface já ganhou uns olhinhos, uma boquinha, né? Cada hora está numa situação. Bom, a Economist diz que o prazo de validade da alface é 10 dias e ela já estão contando aí os dias com 4, né? Minha impressão, Rodrigo, é que ela vai durar mais do que a alface, tá? Eu acho que ela ganha isso daí porque, enfim, ela está realmente sem credibilidade, né? Ela perdeu a autoridade, mas é muito difícil para o Partido Conservador tirar ela, né? Eles acabaram de ter uma eleição entre os membros do partido, ela vence essa eleição propondo essa redução de impostos, né? Uma redução principalmente para os mais ricos. Enfim, você comentou ali que era um plano heterodoxo, né? Heterodoxo do ponto de vista econômico, porque vai contra aí os dogmas da economia, mas é um plano ortodoxo do ponto de vista ideológico, né? A imprensa britânica chega a chamar ela até de uma libertária, quer dizer, esse valor que tem entre os membros do Partido Conservador de redução de impostos e de tratar a Margaret Thatcher, né, como um exemplo a ser seguido, isso é o que ela seguiu e foi assim que ela foi eleita entre os membros do Partido Conservador. Aí, abrindo um parênteses, ela tinha essa coisa até de se comparar com a Margaret Thatcher, né? Ela
se vestia igual a ela, tem várias roupas, um laço branco, ela até o jeito de falar, né? Então, nisso ela consegue esse apoio da base do partido, mas é claro que é um plano que, na hora de enfrentar a realidade, os problemas reais ali, ele não serviu para nada, né? Esse rombo fiscal que ela cria foi uma coisa que ela cavou esse buraco, né? Isso não tinha como resolver ali o problema da inflação, o aumento do custo de vida, né? Acabou criando um outro problema, né? Mas agora ela deve passar alface, essa é a minha aposta. Agora, hoje, ela deu uma entrevista na BBC dizendo que ela vai ficar até a próxima eleição. A próxima eleição, o prazo máximo é 2025. Né? Vai ser difícil, tá? Porque, enfim, realmente o Jeremy Hunt assume e basicamente desfaz quase tudo o que ela tinha proposto, né? Hoje, na BBC, ela pede desculpas, ela disse, olha, eu fui rápido demais, fui longe demais e rápido demais, e o Jeremy Hunt, basicamente, é quem está governando o Reino Unido, dizendo o que vai ter que ser feito, né? Mas a minha aposta é que o Partido Conservador vai tentar lhe dar um jeito na Liz Truss, mas muito difícil que ela fique até o final mesmo. Enfim, a gente viu isso acontecer com Boris Johnson. É possível que ministros abandonem um governo. Esses ministros no Reino Unido são membros do parlamento, membros do Partido Conservador. Então, corre o risco de acontecer o que aconteceu com Boris Johnson, de repente ela não conseguir formar um gabinete. Corre o risco... Isso não aconteceu ainda, tá? A gente não tem ministros abandonando o governo. Corre o risco também desses membros do Partido Conservador pedirem um voto de confiança. Se 15% deles mandarem uma carta para um comitê do partido, eles vão votar isso, então também é uma outra maneira. E corre o risco da pressão sobre ela ser tão grande que ela acabe renunciando. Também não temos evidências de que isso vai acontecer, né? Então, ela deve, a minha aposta, ela vai durar mais que a alface, mas não vai ser difícil ela ficar até 2025, como ela disse hoje para a BBC. Duda, deixa eu te perguntar uma coisa. O Jeremy Hunt, pode ser ele o próximo? Ele perdeu para o Boris Johnson na escolha que elegeu o Boris Johnson, perdeu para Liz logo no comecinho, né? Nem chegou muito até a reta final. Exato. Ali. Mas agora ele volta como uma espécie de salvador da pátria. Né? Ele volta como um salvador da pátria, bem visto pelo mercado, né? Ele dá, como você mostrou aí, ele acalmou os ânimos. Agora, acho que tem uma questão aí que ele entrou no cargo de secretário do Tesouro desfazendo o que a Liz Truss, que tinha vencido a eleição dentro do Partido Conservador. Então, ele tá adotando políticas que são impopulares, porque o que os membros do Partido Conservador queriam era o que a Liz Truss tinha proposto, certo? Então, e o fato dele ter perdido essas duas eleições internas, como você disse, para o Boris Johnson, e essa última, logo no comecinho, também mostra que dentro do Partido Conservador ele não é muito bem quisto, né? Ainda que seja a melhor pessoa para esse momento, né? Ele tem esse perfil conciliador, negociador, né? E está realmente responsável e imbuído aí dessa missão de contornar os problemas que eles mesmos criaram, né? Mas eu acho difícil que seja ele. Dura, só para terminar, esse alface aí vai ficar disputando com a Alice também ou não? Ou esse vira salada hoje mesmo? Essa alface vai para a geladeira aí. Vamos ver se dura mais do que 10 dias. Bom, é isso. Duda, muitíssimo obrigado pela sua participação. Joia, eu que agradeço o convite, Rodrigo. Estamos juntos. Tá aí, gente. Pessoal, até mais. Duda Teixeira, nosso editor de internacional aí da Cruzoé.